Hoje a gente está passando por uma situação muito especial e muito pontual. A gente sabe que falar de câncer sempre é uma dificuldade muito grande para o leigo. O leigo tem muita dificuldade de entender o que é uma doença, o que realmente é verdade, o que é mentira, o que é mito. Hoje a gente tem a doutora Alexandra Mesquita, cardiologista, a quem eu tenho a honra de chamar de amiga, a quem eu tenho o prazer de poder ter esse tipo de convivência, que conhece as duas situações, o lado médico e o lado da doença. Tenho certeza que a gente vai poder aproveitar e quebrar muitos paradigmas que acabam acontecendo em função da falta de informação ou até mesmo do excesso de informação que um médico pode passar a ter quando esse médico vira paciente. Meu amigo, mais um. Alexandre, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. O Evandro já abriu bem, eu acho que ele resumiu bem. Você, enquanto médica, você se depara com doenças difíceis, você é cardiologista, problemas graves, doenças ameaçadoras à vida, e de repente você se vê do outro lado, recebendo um diagnóstico de câncer. E eu já começo com a primeira pergunta, né? Naquele momento, o que passou na sua cabeça? Quais sentimentos vieram à tona quando você recebeu um diagnóstico de câncer? E o que isso naquele momento te motivou a fazer? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com esses dois meus amigos e meus salvadores, né? E sim, foi uma situação muito difícil, óbvio, não vou falar que foi fácil, mas o primeiro pensamento que me passou, eu preciso resolver. Né? Então, foi um diagnóstico meio que eu que fiz, porque eu comecei a sentir um desconforto em cima da cicatriz da cesárea. E aí liguei para uma amiga e falei, olha, tô com uma bolinha aqui na minha cicatriz. Ela falou, vem aqui que eu vou fazer uma ecografia que deve ser alguma coisa na parede de abdômen. Beleza, eu fui lá e ela passou o transdutor de parede, não tinha nada, falou, não, vamos fazer um transvaginal. Quando ela pôs o transvaginal, ela fez uma cara feia. Aí eu já assustei, né? Isso era quinta-feira da Paixão, quinta-feira santa. Você lembra de detalhes assim? Absoluto, todos assim. Eu lembro o que você falou pra mim, o que você falou pra mim. E aí, na sexta-feira da Paixão, sábado, domingo, eu só consegui fazer. Ela, né, falou, olha, os seus ovários, os dois estão comprometidos, vamos pedir uma ressonância. Só consegui fazer essa ressonância na terça seguinte. Eu liguei pro colega do IMEB, pedi para ele soltar o resultado, e ele conseguiu me fazer esse resultado até as 4 da tarde, porque na quarta-feira eu já tinha agendado um primeiro colega, que a gente não se identificou muito, e o doutor Evandro, que foi indicado por um grande amigo, Renault, falou, não, vai lá, ele era diretor da maternidade. Isso, né? Exato. Pode ir lá na diretoria que eu te atendo. Ele estava até em reforma, passei um monte de material de construção, e eu mostrei para ele. E ele falou assim para mim, olhou, doutora, isso aqui é cirurgia, quimioterapia, second look. Você pode até morrer de câncer, mas não vai ser desse. Sério? E aí eu pensei comigo, é ele que vai me operar. Porque eu não queria saber estatística, eu não queria saber. Eu queria saber o que eu tinha que fazer para resolver, né? E aí ele perguntou assim para mim, quando você quer operar? Eu falei, hoje, tô de jejum. Aí ele levou um susto. Falou, não, doutora, calma, não é assim, eu tenho que te examinar, à tarde você vai lá no consultório que eu vou conhecer a sua barriga. Vamos tentar para sábado, isso era quinta. Falei, beleza, aí quinta-feira, à tarde eu vim aqui, ele me examinou, fez, né, a proposta na cabeça dele, imagino, de cirurgia. A gente tentou para sábado, o plano de saúde não autorizou, era época de pandemia. E na segunda-feira autorizou, na terça eu fui fazer risco cirúrgico com anestesia e fazer RT-PCR, quarta-feira nós operamos, então foram 13 dias, né? E na minha cabeça eu só queria resolver, pronto, era isso que passava, nunca passei na minha cabeça, eu vou morrer porque eu vou nunca, juro por Deus. E o estigma não te afetou naquele momento? A palavra câncer, tem pacientes que às vezes nem falam a palavra câncer. Eu acho, Fernando, que não deu tempo, porque eu queria resolver. Você entrou em ação rápido. Entendeu? Eu queria resolver. Quando o Evandro falou pra mim assim, ó, isso aqui é isso, você vai
pode até morrer de câncer, não vai ser desse. Então, essa foi a primeira parte. Aí, fomos para cirurgia na quarta-feira, 5 horas da manhã. Foi tudo bem. Aí, quando eu acordei no final da tarde, ele estava lá com você. Esse aqui é um oncologista, vai te acompanhar, mas eu estava muito sonolenta, você voltou no dia seguinte. É uma conversa comprida, por que assim, como é que foi sua infância, sua relação com sua mãe, com seu pai, tem câncer na família, é uma conversa comprida, né? E aí a última pergunta que você me fez você tem alguma fé? Lembra disso? Você não vai lembrar. Lembro, claro, é super importante. Você tem alguma fé? Eu falei, tenho, muita fé. Aí você ainda perguntou, eu não estou perguntando de religião, eu falei, não, eu tenho fé. E a minha mãe e a minha família têm muita fé. Lembra direitinho, a gente faz para você. Então aquilo me impactou muito, que eu pensei, ele fez uma história, quando eu fui depois lembrar que tudo que ele perguntou, tudo que ele conversou era para saber por que eu fiz medicina, por que eu fiz cardiologia, qual que era a relação com meus filhos, né? Eu tenho uma família um pouco diferente, que eu tenho 2 enteados, mas ele perguntou tudo e no final ele perguntou, você tem alguma fé? Né? E aí para mim aquilo foi assim, chave de ouro. O fato de você ser médica, de conhecer, de ter esse conhecimento de um outro lado do contexto, você acha que ajudou ou dificultou, principalmente nesses primeiros 13 dias, que são, talvez eu tenha a impressão que esses 13 dias na tua vida deve ter sido uma eternidade, partindo do princípio que você foi muito clara, né? Eu quero resolver. Ajudou ter CRM nessa hora? Ou não? Ajudou talvez assim, né, de alguém me indicar, eu já ligar para o colega, me atender, o outro colega me dar o resultado rápido, talvez nesse ponto tenha me ajudado. Mas, assim, esses 13 dias, para mim foram assim, eu dormia sem respirar, que era com medo do negócio expandir, entendeu? Então, assim, eu me comportei como um paciente. Eu nunca fui ler o que o Fernando prescreveu para mim. Eu não sei absolutamente nada das quimioterapias, sei que eram 3, porque ele prescrevia, mas tudo que eu tinha dúvida eu perguntava para ele. Fernando, eu tô com dormência. Não, é de tal quimio, mas vai reverter. Então, as minhas dúvidas eu tirava com ele, entendeu? Eu nunca fui para o Google. Isso me deixa estressadíssimo quando alguém faz isso, né? Não fui atrás de outras pessoas que já tiveram mesmo câncer, não fui, por Deus do céu. E aí ele me pediu o teste genético. E aí eu fui atrás de fazer o teste genético. Eu lembro que só tinha um laboratório que era em Taguatinga, lembra disso? Uhum. Lá vou eu despencar para Taguatinga para fazer teste genético. Cheguei com o teste fechado e entreguei para o Fernando. Ele falou assim, você não abriu? Eu não entendo nada. Eu sou só cardiologista. Então, assim, eu acho que é importante você ter uma confiança. Eu não sei nada de oncologia, sei mal cardiologia, né? E naquele momento eu precisava do apoio e do acolhimento de quem sabia. Então, ou eu confio ou eu não confio. Essa sempre foi o que eu sempre passei, inclusive para os meus pacientes. Olha, você precisa fazer uma cirurgia no coração, né? Tem essa e essa opção. Você tem esse cirurgião. Eu acho que você tem que ir aos 3 para conhecer. As suas dúvidas, pergunte para mim. Não pergunte para o vizinho que botou marca-passo, que ele vai falar que você não pode abrir a geladeira. Então eu sempre tive esse comportamento com os meus pacientes. Por que eu seria diferente? Entendeu? Então, assim, eu me comportei como um paciente. Isso foi fundamental, né, Alexandre? Porque essa postura, né, acima de tudo, de humildade, né? Porque o médico ele tem essa vaidade de querer estar no controle. Você teve essa humildade de entender que naquele momento você precisaria confiar nos seus médicos e que eles fariam melhor por você. Então, acho que essa lição é muito, muito bonita, né? Porque às vezes nem os próprios pacientes que não são médicos conseguem confiar, e essa relação de confiança dentro, hoje e sempre, né, dentro da medicina de um diagnóstico de câncer, ela é muito importante, que é a base que faz com que você siga em relação a um tratamento, entendendo que aquele tratamento tem efeitos colaterais, entendendo que vai ter aí as pedras no meio do caminho, mas que você confia. Então isso faz a diferença. Eu estou lembrando aqui de um contexto interessante, aproveitar esse gancho, né? Eu e o Fernando já vivemos situações
com pacientes que tiveram exatamente um comportamento totalmente distinto do seu, né? Pacientes que muitas vezes chegam, inclusive, né? E me veio até uma paciente em comum que a gente tem, muitas vezes chegam, inclusive, com vários protocolos lidos, decorados, e acham que esse protocolo é o que é melhor, né? A avaliação é exclusivamente da teoria, né? Não há uma amplitude de conhecimentos, mas há aquele conhecimento que ele foi ao Google, pegou, e ele chega para você e coloca assim, ó, eu quero isso aqui, eu vi que isso é a melhor coisa que tem para minha esposa ou o próprio paciente colocar isso, né? Então, quando você traz esse tipo de comportamento, eu acho que na minha opinião, isso é fundamental. Eu brinco muito com as minhas pacientes, né? Eu digo que se eu for comprar um carro, eu não entendo nada de carro. Eu tenho que confiar na pessoa que está me vendendo o carro. E eu vou comprar o carro não se eu confiar, né? Lelê, eu queria fazer uma pergunta para você que ela é meio assim repetitiva, é uma coisa que a gente usa muito na prática do dia a dia, mas eu acho que é importante, levando-se em consideração essa questão somente da fé. Você nunca se questionou por que você? Não. Nunca passou na tua cabeça de falar, mas o que eu fiz? Não. Aonde eu errei? Não. O porquê que nada? Nunca? Nunca. Deus sabe. Eu falo assim, isso com muita convicção. Eu acho que eu tinha que passar por isso, era um aprendizado, era um crescimento, né? O que eu perguntei para Deus? O que eu tenho que aprender com isso? Entendeu? Eu estava numa situação diferente, que a gente ia acabar de vender a casa, eu estava começando a fazer uma mudança, você sabe disso? Eu me lembro, eu fui na sua casa, é verdade. E aí eu estava assim, aquele apartamento da minha mãe, né? Essa caneca eu vou dar pro Fernando, esse livro eu vou dar pro... Entendeu? Eu comecei a fazer essa mudança quando veio o diagnóstico, e eu larguei tudo para lá e fui cuidar de mim. E o que eu aprendi com isso? Que comigo, semigo, apesar de migo, o mundo girou. Eles fizeram a mudança, entregaram a casa e eu estava lá, operada, bonitinha, em repouso. Perguntei pro Evandro assim, Fernando, eu posso ir ver apartamento? Ele falou assim, eu vou falar pro porteiro que você não pode sair. Lembra disso? Lembra de tudo, gente. Então, uma memória até terrível. Impressionado com isso. Por quê? Quando eu vi que eu estava bem, ele falou assim, você não tirou nem os pontos. Eu falei, não, mas eu vou devagarzinho. Não é pra sair. Ok, não é pra sair, não é pra sair. Pronto. E aí, o que aconteceu? A gente tinha que resolver. Minha mãe falou, venham pra cá. Porque era na 308, a minha sogra mora em Águas Claras. Meu marido falou, não cabe todo mundo aqui. Né? Uma casa que só tem sua mãe e sua irmã, vem stand de homem, não tem condição. Aí ficou. Eu ainda separei na época, o Fernando sabe disso. O meu marido ficou com o Gabriel na casa da minha sogra e eu fiquei com o Rafael na casa da minha mãe, entendeu? Mas assim, eu respirava, o Sérgio estava aqui. Todas as vezes ele foi comigo, né? Quando eu saí da quimioterapia, a primeira vez que eu fui sozinha, o Fernando falou assim, cadê o Paulo? Eu falei, não, o Fernando tá trabalhando, agora eu já tô bem, não preciso babar. Então ele me deu muito suporte, me deu muito apoio o tempo todo, todos eles, né? A minha mãe, assim, uma pessoa iluminadíssima, depois eu levei para conhecer também. Então, assim, foi uma quebra total daquela vida que eu tinha toda organizada, sabe? Eu tinha meu trabalho, os meninos na escola, papapá, buscava, levava, almoçava junto. Foi... Entendeu? Então, assim, a única coisa que eu perguntava, o que eu tenho que aprender? Entendeu? E assim, eu já falei isso pro Fernando, não sei se eu cheguei a comentar com você, eu vou escrever um livro, entendeu? Eu já tenho várias coisas escritas que eu quero juntar e vou escrever um livro sobre. E tem até o nome que chama Do Outro Lado do Espelho. Porque eu acho que essa coisa de você querer competir com o médico, sabe? Ou eu confio ou eu não confio. E aí... quando eu já tinha saído, né, da quimio, já não sei se foi na primeira ou segunda consulta logo depois de encerrar, o Fernando falou assim, seus exames estão muito bons, nós vamos postergar a segunda cirurgia, não vai precisar por enquanto. O Sérgio enlouqueceu. Como assim? Não falou que tinha que fazer outra cirurgia? Eu falei, Sérgio, se eles estão falando que não precisa, não precisa. Mas como? Não era preparação, não era o projeto inicial. Ele ficou enlouquecido, entendeu? Ele achou, falei, não, ou a gente confia no que eles estão falando, ou então não tem sentido, né? E, graças a Deus, até hoje não precisou. Mas essa foi uma coisa
minha, sabe? Assim, eu realmente nunca perguntei, meu Deus, por que eu? Alexandre, vamos falar um pouquinho da doutora Alexandra. Por que cardiologia? Uma especialidade tão bela, né? O que te motivou a fazer cardiologia? Então, eu escolhi a cardiologia no 3º ano de faculdade. E aí, quando eu comecei na semiologia, tive aula com o Dr. Selmo Celeno Porto e me encantou a cardiologia. E eu comecei a trabalhar como estagiária, e naquela época estagiária mesmo, assim, que não fazia nada, não pegava em nada, não recebia nada, né? Num hospital em Goiânia que fazia cirurgia cardíaca. E aí eu dava plantão na terça à noite. O staff do plantão era uma pessoa, assim, boníssima, infelizmente faleceu na Covid. E me ensinou muito de emergência, assim, de estar atento, do cuidado com o paciente. Então, ele chegava no sábado, falava assim, qual que é o antibiótico que o paciente Evandro está usando? O Evandro é o leito 6? Não sei, não conheço o paciente pelo leito, eu conheço pelo nome. Então, esses detalhes, sabe, essas coisas assim, que lá do 3º ano eu trouxe, né? Você saber que é o paciente fulano, não é o paciente do leito tal. Né? Então, assim, foi muito importante essa época para mim e cada vez mais eu fui gostando da cardiologia, né? Meu filho hoje faz medicina e ele quer fazer neurocirurgia, mas eu jamais vou falar para ele fazer cardiologia, mas é uma coisa que me encanta hoje, quando um paciente, você faz um diagnóstico, um infarto, e você tem o que fazer, você vê a progressão daquele paciente, ele vai para a cirurgia, volta bem. Hoje eu atendi um colega que trocou uma válvula aórtica, voltou com outro, sabe, sem sintoma. Não sei, é apaixonante a cardiologia. Não, e o que você acha, pegando esse gancho aqui, desculpa, Evandro, o que mudou aí na cardiologia? Não vou falar na relação médico-paciente, mas na prática do cardiologista, quando você começou lá logo depois da residência e hoje, você acha que todo esse armamentário tecnológico que a cardiologia dispõe hoje mudou a história da especialidade? Como é que você vê essa questão aí, fazendo um paralelo aí da evolução tecnológica da especialidade e depois fazendo um paralelo também com a sua evolução enquanto médica cuidando desses pacientes? Nossa, é um avanço assim. Hoje a gente tem condição de fazer um diagnóstico muito mais rápido, né, muito mais preciso, né? Muitas vezes o paciente, você não precisa levá-lo para um cateterismo para você saber que ele precisa de otimizar a medicação, que às vezes ele não vai precisar de intervenção cirúrgica, mas se você otimizar a medicação dele, ele vai sair bem, ele tem a sobrevida igual como se ele tivesse feito uma angioplastia, uma cirurgia. Então, os estudos mostram uma equivalência em certos casos, que você fazer um tratamento otimizado ou fazer uma angioplastia tem a mesma evolução. Hoje nós temos uma hemodinâmica que você põe um paciente, em 40 minutos você já fez o cateterismo e às vezes até a angioplastia, né? Dependendo do paciente. Os stents hoje são muito modernos, o índice de reestenose desses stents é muito pequeno, então a qualidade de vida, sobrevida, a redução de hospitalização desses pacientes diminuiu muito, né? Então, eu acho que a tecnologia está aí, mas a gente tem que saber usar. Eu acho que nada vai substituir a gente, né? O médico, o humano. Infelizmente, eu trabalho com um residente, eu vejo que nem sempre tem essa visão. Eles acham que com 5 anos de medicina vão ficar ricos. Ninguém mais quer mexer com o paciente, quer fazer consultório, quer fazer exame. Isso é um lado ruim que eu percebo. Mas quem gosta de fazer a clínica tem muito recurso hoje, né? O paciente está hoje procurando quem acolhe, né? Eu recebo muitos pacientes para 2ª, 3ª opinião que eu falo a mesma coisa. Olha, o senhor tem que realmente fazer uma cirurgia no coração, colocar 3 pontos de safena, né? E o paciente vai feliz e chegou todo estressado porque o jeito que foi passado é diferente, foi agressivo, foi não sem se importar. Se a gente não lembrar que o paciente é a nossa razão de existir, né? Não tem sentido. Eu ainda vejo a medicina assim, eu tenho 36 anos de formato.
E eu ainda vejo a medicina assim. E eu estava contando ontem para o meu filho. O melhor feedback que eu já recebi de uma residente, que a gente faz a avaliação e eles dão feedback, né? Ela colocou assim, que ficou encantada comigo, porque parecia que era o meu primeiro dia de trabalho. Tal era o meu entusiasmo, tanto que eu era cordata com os pacientes, que eu brincava com os pacientes, era feliz de atender os pacientes. Para mim foi o melhor feedback que eu já recebi. Eu gosto muito quando isso acontece em determinadas circunstâncias como essa que você citou, e eu sempre digo que quando isso acontece é a certeza que a gente está no caminho certo. Né? Quando a gente vê, hoje a gente vê uma competitividade, você tocou num ponto tão importante. Hoje a gente vê uma competitividade por exames, uma necessidade de agregar valor a uma consulta médica, que muitas vezes a gente sabe que nós não temos a remuneração que a gente queria ter, o que a gente gostaria de ter, a gente sabe que não, mas isso não pode ser um fator que interfira no que a gente vai oferecer para o nosso paciente. Então hoje a gente vê esse contexto da necessidade de agregar exames complementares, eu acredito que na cardiologia deva ter isso também, porque tem determinadas profissões que chega a ser assustador, né? Exames laboratoriais que eu já cheguei a pegar casos aqui com 150, 160 exames para você analisar, que eu não tenho nem ideia de como começar a fazer aquilo, e fica claro que aquilo tem muito mais a ver com uma questão comercial. Mas você tocou num ponto importante, que é essa questão da formação do profissional. Os tempos são outros, né? A quantidade de alunos que são hoje formados, médicos, proporcional à quantidade de residentes que a gente tem, ela é muito discrepante, a gente sabe disso. Você acha que isso é possível de melhorar? Você acha que quanto mais a gente tiver a oportunidade de ter um residente próximo da gente, em que a gente consiga mudar esse prisma, essa visão financeira, é nesse residente, é nesse profissional que a gente tem que se apegar? Eu acho que sim. Hoje eu vejo duas coisas assim muito nítidas. Primeiro, que recém-formado hoje não se interessa em fazer residência, né? As residências estão, é óbvio que com tanto de escola particular, e as residências são em hospitais públicos geralmente, né? Então as vagas são muito poucas, então está cada vez mais difícil realmente. E uma coisa que agora já está começando a mudar, que é a história de currículo para residência. Então, os meninos começam lá no primeiro ano a querer fazer artigo, não sei o que, isso tem o mesmo peso de uma prova de conhecimento, sim. Né? Isso é ruim. Porque a pessoa começa a escrever qualquer bobagem para ter artigo publicado. E a gente sabe que muitos artigos são pagos. Então, outros Ctrl+C, Ctrl+V. Exato. Então, assim, eu acho muito... E algumas escolas de residência já não estão considerando mais tanto o currículo, né? Então, isso é uma coisa que tem que mudar, porque essa visão que vem da escola de que a residência não é importante, e ela é importante, né? E outra coisa são as sociedades de especialidades, né? Eu vejo também que ninguém mais liga para fazer uma prova de título, né? Eu sou titulado pela Sociedade de Oncologia, de Ginecologia e Obstetrícia, então se perdeu um pouco o amor à especialidade, eu acho, né? E com isso os profissionais formados estão muito comerciais. Isso é triste de dizer, né? Mas estão muito comerciais. O nível de... Posso falar? Claro. Picaretagem, tá? Claro que você pode falar. Não, gente, sabe, esse tanto de soro colorido e de todo mundo suplementando tudo o tempo todo. Gente, suplemento o nome já fala, é quando precisa de alguma coisa a mais. Agora, como é que você vai suplementar toda a tabela periódica, entendeu? O tempo todo? Não tem lógica. Me explica a lógica disso, né? A medicina está cada vez mais desafiadora, né? Diante de tantas opções, né? E os pacientes acham realmente o que eles querem, às vezes, dependendo do quanto eles procuram. Exatamente. Alexandre, você tocou num ponto aí que até foi muito grato para mim lembrar, que eu te fiz essa pergunta em relação à fé. Como é que você aborda a questão de fé, a questão de espiritualidade com seus pacientes? A gente vê aí a própria sociedade de cardiologia começando a
se atentar e até recomendar essa abordagem para os pacientes. Como é que você faz isso na sua prática? Na realidade, a Sociedade de Cardiologia foi a primeira que né? foi por esse caminho, né? Há uns 15 anos atrás, num brasileiro de cardiologia, eu olhei o programa e tinha lá espiritualidade. Falei, vou lá ver qual que é, né? E era um trabalho que a Escola Paulista tinha apresentado, tinha feito, de pacientes de UTI que recebiam pessoas e recebiam orações e pessoas que não recebiam nem visita nem oração. Então, assim, o tempo de permanência, né, o humor da pessoa, essa foi uma coisa bem, assim, levezinha, né? Mas isso muito tempo atrás. Tanto que hoje a gente tem um departamento de espiritualidade. Dentro da sociedade. Dentro da sociedade. A gente tem um departamento de espiritualidade. Agora, eu, como tenho uma formação, né? Eu fui criada no catolicismo, mas por opção eu fui para kardecismo, né? Mas adoro assistir uma missa. Então, mas o kardecismo me deu algumas respostas a mais. Então, eu nunca tive dificuldade de abordar isso com outras pessoas. Quando eu vejo que uma pessoa, por exemplo, um evangélico que é muito radical, eu nem falo que eu sou espírita, porque eles não gostam, né? Então, eu já fico mais na minha. E eu sempre perguntei, a senhora tem alguma religião? Porque às vezes eles não entendem o que é a fé, o que é a espiritualidade. Eu pergunto a religião tranquilamente, sabe? Doutora, a senhora tem alguma religião? Tenho, sim, senhora. Qual que é a sua? Que às vezes ele me pergunta primeiro. Tenho, sim, senhora. Qual que é a sua? Eu sou evangélica. Pois é, eu sou católica e tal. Porque, né, tem essa barreira um pouco. Mas eu nunca tive muita dificuldade, não, sabe? E eu tenho, assim, sempre tive, desde muito, muito nova, o vai com Deus. Então, Deus te abençoe, vai com Deus. Eu tenho muita facilidade de falar isso. Quando eu despedir aqui, né, fica com Deus, Deus te abençoe. Eu não tenho essa dificuldade, talvez pela minha família, a gente sempre foi muito assim, né? Então eu não tenho muita dificuldade até hoje, mas eu sei que não é o comum. Eu sei que tem muitos colegas que têm muita dificuldade de abordar e o paciente às vezes fica esperando. Sim. Porque é uma parte importante da vida dele, né? Sim. E às vezes, por exemplo, na área da cardiologia, você, do jeito que eu abordo a família, né? Você tem, doutor, eu tô com palpitação, minha pressão tá subindo. Tem alguma coisa, tem alguma situação diferente acontecendo, você está passando por alguma situação de estresse, ele vai te abrir, né? Porque, mas você já procurou ajuda, foi, né, na sua igreja, é bom eu ir, né, conversar com o pastor, pronto, vai lá conversar. Então, assim, essa abordagem eu acho que é muito importante até para a gente entender o contexto que o paciente vive, para saber o melhor jeito de abordá-lo para o tratamento, né? Eu nunca tive muito problema com isso. O Renaud comentou, o Renaud já esteve aqui com a gente, inclusive foi o primeiro podcast que a gente fez com o convidado foi com o Renaud, e ele tem uma visão muito parecida com a sua, assim, o comportamento religioso, ele ser um fator agregador, mas antes dele ser um fator agregador, a gente precisa respeitar. Né? O conceito de respeito em relação à religiosidade ele é fundamental para que uma relação seja construída com base na sua espiritualidade, na sua fé, na sua crença a Deus. Mas eu acho que dentro desse contexto ainda você comentou isso muito bem, a gente não pode deixar de colocar como sendo parte do tratamento, né? Fernando fala muito sobre isso, Fernando estuda isso, Fernando tem um comportamento religioso de ser um estudioso, de entender melhor, não só do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista realmente de entendimento, de conteúdo. E ele coloca muito bem essa questão de a gente poder sempre agregar a necessidade da fé, a necessidade da nossa escolha de religiosidade no contexto do tratamento. E isso é importante. Fica claro que a gente sabe que isso faz parte e que vai trazer muita diferença em relação ao que você vai passar durante essa fase tão difícil que é o tratamento. Eu preciso fazer 2 perguntas para você ainda, que eu anotei aqui no meu diário do Ney Mato Grosso. Ai, meu Deus que o diretor deixou passar milagrosamente, que eu não posso deixar de dizer que eu estou usando, né? Porque não sei nem como é que ele aceitou isso aqui. Mas eu queria te fazer 2 perguntas
que são, assim, acabam sendo, agregam as duas. Primeiro, casamento e profissão, antes e depois da doença, continua a mesma coisa? Você se acha diferente do ponto de vista médico depois do tratamento que você passou da sua doença? Acho que sim. Eu acho que eu fiquei mais acolhedora, mais... eu sempre tive a história do me colocar no lugar do outro, né? Sempre, minha mãe, isso é coisa de criação. Eu passo isso muito para os meus filhos, né? Então, eu acho que eu me coloco mais ainda no lugar do meu paciente, né? Então, você ir lá ter um diagnóstico que não é esperado, foi lá fazer um check-up. Vem fazer um check-up. Você tá com 90% da sua artéria entupida, vai ter que fazer uma angioplastia, né? Então, a mudança um pouquinho do tipo de abordagem, escolher melhor as palavras com que você vai falar, eu acho que faz a diferença. Eu acho que a gente vai amadurecendo também na profissão, né? Quando a gente é mais novo na profissão, não, agora não. Você tem paciência, né, de explicar e de explicar de novo. Então, eu acho que nesse sentido mudou, sim. Né? Acho que eu fiquei mais ainda me colocando no lugar do outro. Né? Casamento. Melhorou. Assim, eu tenho uma história um pouco diferente, né? Eu fiz a minha carreira e depois eu me casei. Né? Eu me casei aos 40 anos. E eu me casei com um homem que tinha 2 filhos que moravam com ele. Então, e ele sempre foi muito claro. Aceito minha família, os meus filhos, ou não tem negócio. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Como eu falei para ele, eu tenho a minha mãe e a minha irmã, que tem necessidades especiais, que faz parte do meu pacote. Né? Então, eu jamais vou deixar minha mãe e minha irmã sozinhas. E ainda tem uma tia que é solteira, que quando eu vim para o Brasil eu fui morar com ela, que eu amo de paixão. Então, e assim, a gente se deu muito bem. E eu sempre falo assim, eu sempre pedi a Deus uma família, ele me deu uma completa. E aí, foi fácil? Não foi fácil, porque um veio com 13 anos, o outro veio com 3 anos. E logo depois eu engravidei, né? Então eu tinha um bebê, um alfabetizando e um adolescente, tudo ao mesmo tempo, né? Então eu passei por todas as fases ao mesmo tempo. Tinha dia que eu queria me jogar do 6º andar, porque eu era uma pessoa, morei 10 anos sozinha, que eu ligava lá em casa e falava para a funcionária assim, olha, dentro da minha gaveta fulana, lá no finalzinho, do lado direito tem uma agulha, você podia ir lá que tinha uma agulha, entendeu? E eu acho que eles vieram para minha vida para desconstruir isso. Cadê a agulha? Entendeu? Meu marido fala para mim assim, você não lembra, mas você na primeira semana, você estava louca aqui, que os meninos, não sei o que, você queria desistir. Eu falei assim, não lembro disso não. Mas eu sei que em algum momento eu devo ter descompensado, porque meu sofá era branco. Era branco, foi branco, entendeu? A minha sogra falava assim, nossa, mas você tem um sofá branco? Tem um sofá branco. Por quê? Vai continuar branco? Hoje os meninos todo mundo comenta, né, que eles são muito educados. O mais velho hoje é delegado no Sul, até eu estive agora em Caxias do Sul esse final de semana, vamos passar o aniversário com ele em surpresa, ele não sabia que a gente ia. Nossa, que legal. Aí combinei com a esposa dele, falei, olha, você leva ele para um restaurante, nós vamos chegar no restaurante. Meu Deus. Aí ela ligou o celular, foi muito bonitinho, ela ligou o celular, ele conversando com ela, de repente ele olhou, e eu pensava assim, gente, policial, ele é delegado, né? Policial não senta de costa. Nunca. Não, e não senta de costa pra porta. Como é que ela vai fazer, né? E ele conversando com ela, de repente ele olhou assim e falou, é meu pai ali, é meu pai mesmo, não é uma visão, é meu pai. Ele ficou tão emocionado, sabe? E aí ela também se emocionou, foi bem bacana. E todo mundo, comentário, sabe? Os 2 mais velhos e o meu, eles são muito atentos à avó, cuidam da avó. Tanto que o do meio agora, o Gabriel, tá ficando mais com a minha sogra, que está sem funcionário, enfim. Então, assim, não foi fácil, mas eu olho para trás e eu me orgulho de cada coisa que a gente fez, né? Então, todos estão formados, né? O Rafael está fazendo medicina, mas os 2 mais velhos estão formados. E o que foi mais difícil, a mãe existe, né? Não é porque a mãe morreu. A mãe existe. Foi uma opção dela não querer se envolver, né?
Mas hoje ela aparece para o baile de formatura. Mas assim, isso é a mãe, né? A mãe, mas que tornou um pouquinho mais difícil, porque às vezes eu me ressentia, né? Porque, poxa vida, sua mãe, eu que crio, e aí gostam mais dela, mas eu entendo que é a mãe, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus essa experiência, e assim, o Sérgio é uma pessoa muito companheira, nós estamos 20 anos juntos, né? Ele segurou legal a barra? Você acha que ele foi parceiro? Foi. Porque esse é um ponto importante. Isso eu não posso falar nada. Eu me lembro eu fiz a primeira químio, aí com 15 dias fui lá, Fernando, botei aquela touca que congela até a alma, mas não congela o cabelo. Aí o Fernando falou assim, o seu cabelo... Ele é horrível mesmo. Não, sem noção aqui, sem noção. Não caiu o seu cabelo? Eu falei, não, acho que não vai cair. Isso na quinta-feira. Quando foi no domingo de das meias, começou a cair. Caí, aquela confusão. Eu tava com ele aqui mais ou menos, minha irmã cortou ele curtinho assim, ainda doei pro hospital de base. E aí eu ia fazer na outra sexta, né? Quando foi na quarta, eu fui no hospital de base. Falei, não dá pra ficar desse jeito. Falei, olha, eu trouxe aqui esse cabelo, era 15 centímetros pra vocês, né? E aí eu queria passar a máquina 1. Lá no hospital de base. Porque lá tem ficava em frente à gineco oncológica. Isso, ali, tá do mesmo jeito, ali no jardinzinho. Isso. Aí eu fui lá, e a moça passou a máquina e tal, aí eu botei um lenço, né? E aí eu liguei, mandei uma foto pra ele, falei, meu novo look. Ele falou assim, então se apronte que eu tô passando aí pra gente tomar sorvete. Nem de sorvete ele gosta, né? Desceu lá de Águas Claras, e isso pra mim, sabe, como a sua conversa, esse dia foi um dia importante, né? Eu vou te falar muito sincero. Você não ficou traumatizada com o pelo do cabelo? Cabelo cresce, meu amigo. Cabelo cresce. E eu pensava nisso, sabe? Cabelo cresce. O único pelo que ficou em mim foram os cílios. Não sei se você se lembra disso, não vai lembrar. Mas você de lenço eu tenho várias recordações. Eu não tinha, inclusive, eu não tinha sobrancelha, não tinha nada. Fiquei igualzinho você, assim. Entendeu? Então, assim, aí ele me deu muito apoio, muito, muito, assim. Ele falava assim, por exemplo, sexta-feira eu ia fazer a químio, né? Aí eu vou lá te levar. Falei, tem noção, né? Você vai descer aí de Águas Claras pra vir aqui me levar aqui do lado de casa? Eu sou muito prática nesse ponto, sabe, Evandro? Eu acho que... Mas o resto, sabe? Ele me deu todo apoio, me ficou comigo. Aí um dia ele falou pra mim assim, você achou, não sei o que eu conversando com ele, ele falou, você achou que eu ia deixar você sozinha? Mas não seria a primeira nem a última mulher que... Ele falou, nunca, jamais, isso nunca me passou pela cabeça. Então assim, ele tem um jeitão, ele é meio seco assim, tem um jeitão dele, mas ele me deu muito apoio, muito, muito, muito. Posso falar qualquer coisa dele, menos isso. Alexandra, a gente percebe na sua fala, e a gente, óbvio, como médico, a gente acompanhou e viu a força que você teve ao longo do tratamento. Mas, óbvio, você é um ser humano, né? A gente é carne e osso. Qual foi o seu maior medo durante o tratamento? O maior medo de voltar, né? Nem que não fosse dar certo, mas que depois de tudo acabado, voltasse. Foi. Na realidade, o meu primeiro medo, talvez o maior, foi quando o Evandro abrisse, tivesse sítios fora do ovário. Quando ele falou que ia operar com um patologista dentro da sala, eu só rezei para isso, entendeu? Que ele não encontrasse nada mais. E graças a Deus. E depois, no final da químio, né, não voltar, né? Não ter uma recidiva, alguma coisa assim. E o outro lado, né? Qual que foi a sua maior esperança? O que você se agarrou mais durante o tratamento também? Pensando no lado não só de fé, mas assim, o que você pensava durante o tratamento para poder seguir em frente? Que eu não queria nunca ter uma infecção ou ter uma descompensação. Por isso, assim, o que vocês falavam eu fazia certinho. Não vai sair, não vou sair. Não faço. Porque
quando eu chegava, eu ficava muito feliz quando eu chegava lá no seu consultório, você falava assim, mas você não sentiu isso, não? Você não sentiu aquilo, não? Mas o seu intestino também funciona. Realmente foi atípico. Entendeu? Isso é esse que depois eu queria, no final, acho que é importante. E assim, eu levava os exames para ele e ele falava assim, toma, seus exames estão muito bem. E hoje, eu tenho todos os exames, né? Hoje eu falo assim, cara, eu nunca desci Paqueta, nunca desci Leucócitos, né? Foi tudo... Teve a última, realmente, eu fiquei muito mole, eu ficava às vezes mole, né? Assim, fazia na sexta, no domingo, tinha aquela sonolência, mas eu nunca vomitei. Aí perguntava, você não tem náusea, não tem nada, dor de cabeça, nada. Então, assim, era isso que eu não queria. Eu não queria dar mais trabalho do que eu precisava dar. Lelê, olha só, eu tô olhando aqui, impressionante. A gente já tá há mais de 35 minutos conversando e parece que tem 2 minutos que a gente tá falando. Você tem a obrigação de dividir mais essa história com as pessoas. Quando você comentou comigo que você vai escrever um livro, esse livro precisa ser escrito. Ele não passa a ser só uma questão, e eu sei que você jamais faria por isso, de uma satisfação pessoal. Ele tem uma questão muito maior do ponto de vista social do que a gente possa imaginar. Porque assim, eu tenho pensado muito assim, eu e o Fernando, com esse trabalho que a gente está começando, está engateando, e se Deus quiser a gente vai conseguir chegar a mostrar para muitas pessoas que o estigma dessa doença ele precisa ser mudado e mudado urgentemente. Eu tenho sempre pensado assim, Fernando, no que a gente aprende em cada vez que a gente senta para conversar com alguém. Você fez um comentário antes da gente começar esse bate-papo, e eu ainda brinquei com você, falei, não, isso não aconteceu. Você falou assim, esmeraldite. Falei, não, se há uma coisa que você não teve, foi esmeraldite. E hoje está ficando mais do que provado que não teve esmeraldite, né? Esse foi um ponto. O Fernando colocar você agora, nesse quase final aqui desse bate-papo, que você é fora da caixinha. Não, você não está fora da caixinha, não, você está longe da caixinha. A caixinha está em outra cidade, porque eu faço isso há 35 anos, por mais que eu tenha tido contato com você, eu não tinha a ideia desse seu comportamento. Eu não tinha essa ideia. A gente se encontra em congresso, a gente troca informações, conversa, você me manda o WhatsApp, a gente brinca, mas esse contexto de como você está colocando hoje, de uma forma tão clara, de uma forma tão simples, que eu acho que isso é o que é importante. A gente não tem que criar situações complexas, discussões para o paciente de protocolo, para o paciente... É mostrar para ele que se realmente ele se entregar. E aí foi, eu acho que o grande aprendizado desse nosso bate-papo, que eu vou levar hoje para minha casa e vou pensar muito nisso, cada vez mais, é o fato do que te cercou nesse momento, né? Tudo bem, o Fernando teve a importância dele, eu tive a minha importância, né? O seu comportamento fez a diferença, mas quando a gente sai desse mundo do tratamento que muitas vezes, né, Fernando, fica reduzido ao oncologista clínico, ao cirurgião e ao paciente, quando a gente sai desse mundo que está resumido aqui em 3 pessoas, como as coisas podem ser diferentes? Você mostrou isso. A gente falou de casamento, você tratou isso com a maior naturalidade possível. A gente está acostumado a ver pacientes que se separam logo depois do diagnóstico. Não é quando está em tratamento, não. É antes de começar o tratamento. Semana passada eu atendi 2 casos em que o marido simplesmente separou da mulher. Você falou de filhos, não com preocupação, com medo, mas você conseguiu trazer e agregar como sendo um combustível para você conseguir passar por essa etapa difícil que você nem sequer questionou, né? A maioria questiona, mas não questiona no sentido de positividade, questiona no sentido de negatividade, de baixa de autoestima. E talvez para mim o mais importante de tudo, o Fernando coloca isso sempre que pode também, é o contexto familiar, Fernando. Né? Como isso faz diferença, né? Acho que o tripé, equipe médica, paciente e familiar, eu acho que é o que sustenta todo o tratamento. Eu acho que nessa conversa fica muito claro que um diagnóstico de câncer, ele sempre é um desafio, mas ele não pode ser uma barreira, ele não pode ser um stop onde você fala, acabou, é o fim. E a gente sempre tem que lembrar os pacientes de que a sua motivação, o seu propósito é o que move ele ir além daquela barreira que é um diagnóstico, que é um tratamento.
e conseguir, passando por aquele ponto, se tornar uma pessoa melhor, fazer coisas melhores, entendendo que o aprendizado que a doença traz, ele é positivo. Né? Não que um diagnóstico seja bom, não é isso, claro, óbvio, mas sem sombra de dúvida ele vai trazer para você uma experiência e trazer aquilo que você comentou, que é o que eu preciso aprender com isso. E todos nós precisamos aprender, e óbvio, cada um na sua maneira, da sua circunstância, e essa maneira, essa positividade que você encarou, ela fez com que você se motivasse mais e passasse por um tratamento pesado, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais pacificadora em relação às suas emoções, em relação a tudo que poderia acontecer. Tendo medos, óbvio, tendo ali os seus questionamentos, mas sabendo que algo precisava ser feito e que objetivamente você precisaria vencer aquela etapa. Quanto a precisar passar a mensagem, né, a história, eu nunca me furtei de contar isso para um paciente. Doutora, eu vim aqui fazer um risco cirúrgico, eu estou com câncer de... e começa a chorar, né? Calma. Você pegou no começo, está na mão de uma boa pessoa. Você tem, pelo amor de Deus, para de ficar olhando, lendo coisas que você... Internet tem muita informação e muita informação ruim. Então, as suas dúvidas, pergunte para o seu médico, não vai perguntar para o vizinho que teve o mesmo problema. Não, tenha confiança, porque se você não tiver confiança no que você está fazendo, seu médico está fazendo, não vai dar certo. Então, aí eu conto. Falei, olha, em 2021 eu tive um diagnóstico assim, e conta a história, entendeu? Eu estava... Não sei se você vai se lembrar, eu era a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Distrito Federal. Me lembro. Né? E eu não parei de trabalhar. Né? O que eu fiz? Eu não ia ao consultório, mas eu atendia meus pacientes. Eu ia para quimioterapia com meu computador. Aí eu ia ficar 6 horas olhando aquele negócio? Não dá. Né? Aí eu atendia meus pacientes de lencinho, bonitinho, entendeu? Até as meninas lá da quimioterapia já sabiam. Doutora, vai atender o paciente hoje? Vou atender. Então, eu acho que o fato também de eu não ter ficado curtindo a doença, né? Eu ter trabalhado, foi uma coisa que me fortaleceu, né? Eu saí disso com muitos planos, muita coisa, muita energia, muita coisa para fazer, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e tenho feito muitas coisas, né? Então, é claro que não é bom você ficar doente, mas foi uma fase que eu passei e que eu aprendi muito, né? Muito aprendizado, né, doutor Evandro? Demais da conta. Alexandra, a gente queria te agradecer por esse tempo aqui, esse bate-papo que a gente fez. Foi muito gostoso. É a primeira vez que nós estivemos juntos, né? Nós três. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado. Obrigado, Fernando. Não se preocupe, você pode cumprir. Não, pode, tá em tempo. Cara, eu não tinha pensado nisso. Que interessante. Primeira vez, né? E foi muito bacana a gente poder compartilhar isso. Foi quando você me levou lá. Foi. Esse momento eu lembro. Eu não tenho a mesma capacidade que você tem, mas eu tenho os meus flashzinhos assim que marcam muito. E esse contexto do Fernando ter ido, e principalmente ele ter tido a sensibilidade de falar, tá legal ainda não, amanhã eu volto aqui. Eu achei aquilo muito, muito interessante. Eu tava muito eu queria te lançar um desafio. Primeiro que assim que você lançar esse livro, que eu espero que não demore muito, que você possa voltar. Tá? Exato. Eu acho que é muito importante a gente poder fazer isso, porque assim, a gente não tem ideia, talvez até deveríamos ter mais, da possibilidade do alcance que a gente tem. E eu não estou falando em termos de números, não é isso. Eu estou falando em termos de situações que a gente depois vai viver e malemar vai poder imaginar que um dia isso fosse acontecer. Né? Eu tenho certeza, mas absoluta, até porque a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Não tá perto o nosso stop não tá perto não. E isso vai trazer sim a possibilidade de mudar muitas pessoas, mudar um pouquinho esse contexto de... Você falou uma coisa que é interessante, tem paciente que curte a doença. Né? Não é isso, não é questão de curtir, nem transformar isso num propósito de vida.
né? Porque tem doente que transforma a doença no propósito de vida. Você vai conversar, ele fala, eu sou cardiopata, eu tomo 15 remédios para pressão, né? É o propósito de vida dele. E na realidade não deveria reduzir cada vez mais. Então assim, não dá para você segurar isso, eu tenho certeza que você não vai segurar. E eu queria muito que você voltasse depois que você fizesse pra gente falar do seu livro, tá? É um projetinho pequeno que a gente começou com muito carinho, mas a ideia é que a gente possa ampliar isso muito mais. Obrigado, eu fico viu? muito feliz de ter participado. Nossa, muito legal. Obrigado.